Olá, alunos do quinto ano, novamente Prof. Mari aqui com vocês, matemática. Estamos estudando mais medidas e vamos continuar falando de medidas de comprimento. Nós já vimos na primeira aula sobre esse assunto que nós temos o metro como unidade fundamental de medida e nessa aula a gente vai estudar, vai fazer a correção, da tarefa de casa da última aula e vai resolver alguns exercícios, Nós começamos vendo na última aula que o metro é a unidade fundamental de medida e existem os seus múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos do metro, como quilômetro, hectômetro e decâmetro, e os submúltiplos, centímetro, decímetro e milímetro. Beleza? Então, vamos iniciar com a correção. Nós temos aqui a página 111, que foi de para casa para vocês, de tarefa de casa. E nós vamos começar aqui na questão letra B, que tinha a ver com a questão número 3, Lembra que vocês fizeram um desenho lá de de um decâmetro, vamos lembrar aqui, de um decímetro, De um decímetro. Decâmetro não teria como fazer aqui, De um decímetro, ou seja, 10 centímetros. Então, nós vamos ter aqui algumas perguntas relacionadas a isso, Na primeira questão, ele fala assim, como se chamam as divisões menores que aparecem na régua, mas que não estão numeradas e nem foram registradas no seu desenho? São os milímetros. Milímetro, assim que se chama essas divisões menores. Milímetros, são vários ali, Muito bem. Na letra C, pede para a gente citar pelo menos 3 objetos que podemos medir usando essa unidade de medida, que é o milímetro. A gente poderia, por exemplo, medir a espessura de uma régua, ou então a espessura de um vidro também, E assim por diante. Poderíamos, aqui está falando 3 objetos, A espessura de uma régua, espessura de um vidro, talvez a espessura de um papel, que é muito fininha, E aí bem menor do que um centímetro, então a gente vai usar lá os milímetros para fazer essas medidas, para usar coisas muito pequenas, ou talvez uma formiguinha, a gente pode usar os milímetros, Quando é uma formiguinha pequenininha, bem miudinha, a gente usa lá os milímetros. Bem, outra situação, nós temos aqui uma cesta. Aqui está dizendo que elas são utilizadas para fazer essa cesta, fitas de várias cores e de vários tamanhos. Para fabricá-la foi necessário meio metro ou, lembrem-se que a gente tem lá 1 metro é igual a 100 centímetros. Então aqui ele está falando meio metro, metade de 1 metro, metade de 100, 50 centímetros. Nós temos aqui também outra situação, que é do 1/4 de metro, ou então, aqui 1/4 do metro. Quanto vai medir isso? Bom, a gente pode pensar o seguinte, 1 metro tem 100 centímetros. Se a gente dividir 100 em 4 partes, vamos pensar, metade de 100, 50, metade de 50, 25. Vamos conferir? Vou pegar o 10. 2 vezes o 4 dá 8, 10 menos o 8, sobra 2. Vou abaixar o 0. 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. Então, 25 centímetros, teria esse 1/4 de metro. 25 centímetros. 2 metros e 20 centímetros. Bem, cada metro tem 100 centímetros. Então, 2 metros a gente vai ter 200 centímetros. 200 mais 20, que nós temos aqui, 220 centímetros de fita amarela. Legal, pessoal? Espero que estejam acertando aí as questões da tarefa de casa. Vamos para a próxima, que é a questão número 5. Vamos lá. Aqui fala que o Joaquim vendia fitas e ele tinha 10 metros de fita para vender. Durante a semana ele vendeu todos esses pedaços aqui, para a dona Mariana, para o Jorge, para o Carlos, para a Arlete. E depois, lá na sexta-feira, a dona Mariana chegou à loja, minha xará, pedindo mais 1,5 metro daquela fita. Será que ele teria essa quantidade depois de ter vendido tudo isso?
Vamos analisar? Vamos colocar aqui no cantinho. Então, primeiro ele vendeu 2,5 metros. 2,5 metros é a mesma coisa que 250 centímetros. Depois ele vendeu 3,20 metros. 3,20 metros é a mesma coisa que 320 centímetros. Então, ele vendeu 80 centímetros. E, por último, vendeu 1,5 metro, ou 150 centímetros. Vamos ver quanto ele vendeu. Ele tinha no início quantos? 10 metros. Vamos ver quantos metros ainda sobraram para ele vender para a Dona Mariana. Se ele vai poder vender ou não 1,5 metro. Vamos fazer aqui a soma. 0. A gente pode começar essa soma com esses dois números do meio. 8 mais 2, 10. E aí eu tenho 5 e 5, que também dá 10. Então aqui nós temos 20. Então, aqui nós temos 3 mais 1, 4, mais esses 2 mais 2 aqui, 8. Então, 800 centímetros, que é a mesma coisa que 8 metros. Opa, ele tinha antes 10 metros. Se ele já vendeu 8 metros, significa que sobraram ainda para ele 2 metros. Então, olha a pergunta, Joaquim, tem uma quantidade de fita suficiente para atendê-la? Para atender a Dona Mariana e vender 1,5 metro? Sim. Aí a pergunta é, sobrará ou faltará fita? Sobrará. Sobrará. Quanto vai sobrar? Bom, ele tinha 2 metros. Ele vendeu 1,5 metro, ele tinha lá 200 centímetros, ele vendeu 150 centímetros dessa fita, então vai sobrar 50 centímetros, sobrará 50 centímetros dessa fita. Questão número 6. Na questão número 6, comenta o seguinte, é possível traçar um decâmetro nessa folha? Um decâmetro, lembrem-se, um decâmetro tem 10 metros. Dá para traçar? Essa folha da apostila de vocês tem mais ou menos uns 20 centímetros. Não tem como fazer, né? Então aqui a resposta é não. Pois um decâmetro é igual a 10 metros. Então, não tem como. E em algum lugar da sua escola é possível? Sim, provavelmente sim. Às vezes no pátio, na cancha de esportes da escola, tem esse espaço suficiente para que a gente pudesse traçar um decâmetro. Onde é possível traçar o comprimento de 1 hectômetro? Lembra quanto tem 1 hectômetro? 1 hectômetro tem 100 metros. Talvez a gente poderia traçar esse 1 hectômetro numa rua, em um pátio, tá? E aí você pode escolher um lugar que tenha bastante espaço para que você consiga traçar 1 hectômetro. Beleza, pessoal? Espero que tenham acertado todas as atividades aí da tarefa de casa. Vamos para a próxima página, que é a continuação dessas atividades aqui. Página agora 112. A minha apostila, pessoal, já vem com algumas respostas, tá? Porque é a apostila da professora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, mas caso você queira resolver antes, então dá uma pausa no vídeo, resolve e depois você volta para ver as respostas, tá legal? Vamos lá. Questão número 7, página 112. Quantos metros há em meio quilômetro? Bom, meio quilômetro. Temos que lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, meio quilômetro é a metade de 1000. Ou como se eu fizesse 1000 dividido por 2, que vai dar 500 metros. Então, resposta 500. Letra B, 2 quilômetros e 100 metros. Esse fica mais fácil, né? Lembra, 1 quilômetro tem 1000 metros. Eu tenho que transformar isso aqui tudo para metro. Então, 2 quilômetros, 2000 metros. 2000 mais 100, 2100 metros.
Aqui, ó, mesma coisa, 2,5 quilômetros. 2 quilômetros mais metade de 1 quilômetro. Esse 5 está representando metade de 1 quilômetro. Então, 2.500 metros. 1/8 do quilômetro, vamos lá. 1/8 de quilômetro, nós vamos fazer 1.000, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, e vamos dividir em 8 partes, para saber quanto é uma dessas 8. Então, nós vamos pegar aqui o número 10, vamos fazer uma vez o número 8, 10 menos 8, aqui vai ter que emprestar desse 1, que vira 0, 10 menos 8, 2, abaixa esse 0. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 20? 2 vezes, porque 3 vezes 8 vai passar. 2 vezes 8 dá 16. Então, vou emprestar aqui, vai virar 10. Menos 6, 4. E 1 menos 1, 0. Vou baixar o último 0 que eu tinha lá. 40. Que número vezes 8 dá 40? 5. 5 vezes 8, 40 menos 40, 0. Então, o resultado, 125 metros, 1/8. Se fosse 2/8, então eu teria que pegar 2 dessas partes, 2 vezes, então daria 250 metros, tá? 1/4 de quilômetro, 1/4, bom, a metade de 1 quilômetro deu 500 metros. Então, 1/4 é a metade da metade. A metade de 500, 250 metros. Ou você pode também pegar o 1.000 e dividir por 4, que dará 250 metros, tá? Letra F. Olha, isso aqui a gente tem um número misto, 3 inteiros e 1 meio. Significa que eu tenho 3 quilômetros mais meio quilômetro. Nós vimos que meio quilômetro é 500 metros. E 3 quilômetros, 3.000 metros. 3.000 mais 500, 3.500 metros. Legal, pessoal? Esse espaço aqui é para que vocês possam realizar esses cálculos, tá? Que a professora colocou aqui do ladinho. Beleza? Vamos continuar. Questão número 8 agora. Também ele já aparece aqui com os resultados, mas a gente vai analisar cada uma delas. Aqui fala o seguinte, que a corrida, ela tem vários benefícios e é um esporte muito popular. E aí aqui mostra algumas distâncias que as pessoas costumam percorrer. Olha só, a maratona, ela tem 42 quilômetros. E a meia maratona? Quantos metros tem a meia maratona? Bom, 42 quilômetros, se a gente for transformar em metros, então vamos relembrar. 1 metro é 1 quilômetro. É igual a 1.000 metros. Então, 42 quilômetros eu tenho que multiplicar por 1.000. Vai dar 42.000 metros. Esse é o tamanho da distância que alguém percorre quando faz uma maratona. Agora, e a meia maratona? Quando a gente fala em meia, a gente divide por 2. É a metade. Metade de 42.000, 21.000 metros. Tá legal? Uma pessoa que corre meio quilômetro, bom, meio quilômetro, metade de 1 quilômetro, 1 quilômetro tem 1.000 metros, então a metade, 500 metros. Correr 1/4 de quilômetro, então é a mesma coisa que pegar 1 quilômetro ou 1.000 metros e dividir por 4. Nós dividimos na última aula, na última questão, que era a questão aqui de cima, na questão número 7, por 8, né? Se a gente dividir por 4, ó, pego 10, cabe 2 vezes, aí aqui fica 0, sobra 2, aí 3 vezes 4, opa, dá para ser 4, né? 4 vezes 5 vai dar 20, sobra 0 e abaixo o 0, põe um 0 aqui, 250 metros. Uma pessoa já percorreu 15.000 metros de uma meia maratona. Quanto tem uma meia maratona? Tem 21.000 metros. Ela já percorreu 15.000. Então, faltam ainda 6.000 metros. Ou 6.000 metros equivale a 6 quilômetros. Beleza, pessoal? Vamos continuar.
questão número 9. Aqui, ele está falando para que você elabore na questão número 9 alguns problemas. Como essa é uma questão pessoal, então a professora não vai resolver junto com vocês, tá? Então, pode fazer, pode bolar o problema e quem sabe não pede aí para o pai ou a mãe tentar resolver o problema que você criou. Vai ser legal, hein? Muito bem. Vamos lá. Essa página aqui, pessoal, que é a página 113, traz algumas coisas, além da tarefa de casa, que a professora vai passar daqui a pouco, traz algumas coisas interessantes. Fala assim, para saber mais. E traz algumas medidas bem interessantes de algumas coisas famosas ou algumas coisas interessantes que ocorreram no mundo aí. Tá legal? Não deixe de ver esse Você Sabia para Saber Mais. Tá legal? Então, de para casa, a professora vai pedir para que vocês resolvam a página 113 da apostila e façam a plataforma SAI para fechar esse assunto de mais medidas. Até a próxima aula.